Olá, prezado telespectador da Rede Vida, principalmente você, jovem, que por acaso estiver me acompanhando, a nossa reflexão baseada no documento do Papa Francisco sobre a juventude e sobre o jovem. E nós estamos falando justamente num momento em que, dentro da pastoral juvenil da Igreja, a gente entender o que o Papa está propondo para a Igreja trabalhar nesses novos tempos com a juventude. Ele diz assim que a pastoral juvenil deve ser sempre uma pastoral missionária. A gente tem que entender isso hoje porque nós estamos num momento em que a Igreja tem feito um esforço, o Papa Francisco também tem insistido para que a Igreja seja realmente missionária. Aquela expressão que o Papa diz, igreja em saída, significa uma igreja que seja missionária. As visitas às casas incentivam a fé e o sentido de pertença à igreja. Quando se fala de missão, igreja em saída, é justamente você ir às casas das pessoas. Dentro desse período, por exemplo, de pandemia que nós vivemos, as pessoas ficam em casa, de certa forma, a igreja foi para as casas. Talvez a gente pudesse até dizer assim que o início da igreja, a igreja começou nas casas. Não havia, por exemplo, igrejas grandes. Havia aqueles templos antigos, mas a igreja estava nas casas. E a experiência nossa também de viver a igreja dentro da família, lar doméstico. O concílio mesmo já falava disso. Agora, na pastoral juvenil, é possível trabalhar a fé dentro também de um contexto de família, de um contexto de igreja missionária, e nisso aqui a gente pode até, e o Papa fala disso, de pastoral vocacional, para dizer que os jovens também são vocacionados para a vida na igreja, para a ação na igreja. E nós falamos de pastoral vocacional no sentido de despertar nas pessoas um trabalho de benefício da evangelização. Jovens são capazes de criar novas formas de missão em redes sociais. E o jovem hoje pode ajudar muito a igreja nessa questão vocacional. A gente sabe que há muitas comunidades no Brasil que não têm a presença, por exemplo, de líderes religiosos, de padres, de religiosas. E o jovem, ele pode fazer também a sua escolha dentro dessa questão vocacional, até ser missionário na igreja. Os jovens devem ser respeitados na sua liberdade e na sua escolha. E é claro que se faz uma escolha, o jovem deve ser acompanhado. A igreja precisa ter, então, instrumentos pastoral para ajudar a acompanhar a juventude. A família deve ser o primeiro espaço de acompanhamento do jovem. Primeiro espaço, começar dentro de casa. Até a questão vocacional de missão na igreja normalmente acontece e começa quase sempre dentro de casa. E claro que depois também, como jovem, ele pode, participando de uma comunidade, se despertar também para a ação missionária. Mas é fundamental esta base familiar. A pastoral juvenil e pastoral familiar devem auxiliar os jovens. Aí a gente vê a missão da pastoral vocacional, mas também a missão da família. Talvez aqui a gente pudesse até dizer da pastoral familiar, a organização das famílias na comunidade, na paróquia, por exemplo. A integração das duas pastorais deve ajudar o jovem na sua vocação, na sua escolha vocacional. A comunidade deve acolher aqueles que são vocacionados, deve motivá-los, encorajá-los e estimulá-los na sua caminhada, na sua escolha, no seu processo de vida para viver a sua própria vocação. Os jovens sejam também valorizados com carinho, não julgados sem piedade. Não julgados sem piedade. Quer dizer, precisa ter piedade no julgamento dos jovens. Às vezes a gente fala mal da juventude. O jovem não quer nada, o jovem só pensa nisso, pensa naquilo, etc. Mas é preciso de ter uma piedade na forma de julgá-los.
Então, o sínodo, diz o Papa Francisco, reconhece a carência de pessoas preparadas para ajudar a juventude, principalmente para acompanhar o jovem como potenciais líderes. Os jovens esperam do acompanhador que ele seja autêntico, que ele seja cristão, que ele tenha uma santidade de vida, que ele saiba escutar, que ele seja bondoso, que ele reconheça os limites dos jovens. O bom acompanhador do jovem é aquele que reconhece a sua própria humanidade, sabe das fraquezas humanas, da condição de pecado, mas também sabe do perdão. Então, o acompanhador dos jovens deve oferecer-lhes ferramentas de ação. Uma dessas ferramentas fundamentais é a semente da fé dos próprios jovens. As instituições educacionais da Igreja são ambientes de acompanhar a juventude. Assim, a Igreja dá uma contribuição fundamental na educação integral. Eu termino com esta frase: nesse acompanhamento é necessário evitar critérios rígidos para com os jovens. Muito bem, a gente vai continuar no próximo programa contando sempre com você. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.